Mas infelizmente já se faz mais de 20 anos, né, e a gente não vê isso. Parece que o Estado não consegue ver, né, a importância disso tudo. Nós lutamos, conseguimos que o parque fosse criado por decreto, porém a nossa decepção é de ver este parque fechado. A gente procura os órgãos, a gente ouve promessas, mas a concretização não acontece. E a gente não consegue compreender por que esse abandono. E eu pergunto, fica aqui a pergunta, por que o abandono do Parque Estadual Suma-Uma? O meu nome é Agenor Vicente da Silva, eu sou o vice-presidente do Instituto Suma-Uma, né? A minha formação acadêmica, eu sou biólogo, né? E hoje sou aposentado, trabalhei durante 40 anos no IBAMA, né? Quando nós propusemos a criação do Parque Suma-Uma, eu ainda estava trabalhando no IBAMA ainda. Para você ter uma ideia, quando foi proposta a criação do Parque Suma-Uma, a lei não previa a criação de parques urbanos. Foi depois que o Parque Suma-Uma foi criado, que foi criado uma emenda na lei, né, que incluísse os parques urbanos. O Parque Suma-Uma é o único parque urbano do estado do Amazonas. Agora, essa expressão Suma-Uma é uma expressão que veio da etnia Aimara, que era um braço dos Incas, que significa muita água. Essa área, quando a cidade se expandiu, ela ficou esquecida aqui, né? Eram 60 hectares esquecida, né? E no ano de 2000, né, eu vim morar na Cidade Nova e vi essa área. Tinha um colega meu, que trabalhava no INPA, que ele cuidava de macacos, né? E eu vim visitar essa área e falei para ele, vamos transformar isso num parque? E aí ele falou, você está ficando doido, né? Isso aqui tem tantos olhos em cima disso aqui que você nem imagina, né? Eu disse, mas se você me ajuda, né, tanto o INPA quanto a universidade me ajudar, a gente transforma isso num parque, porque a cidade de Manaus, ela está implantada dentro da maior floresta tropical do mundo e as pessoas não têm noção, né, principalmente os estudantes não têm noção do que é a floresta. Então a ideia primeira era transformar isso num parque e trazer as crianças para cá, para preparar essas crianças, os futuros administradores do parque. E com isso, mostrar a importância da árvore, mostrar por que a árvore é importante. E a partir dali nós começamos então um trabalho de visitas nas igrejas, né, na comunidade, dando palestras e mostrando a importância da criação do parque. E foi durante 3 anos, né, a gente fazia café da manhã, trouxemos na época o prefeito, né, porque a gente achava que o terreno pertencia ao município. Só depois de muito tempo que eu tive um contato com outro político, não é? E eu contei a história para ele, e ele disse não, ele chamou a equipe dele, e viu que na verdade não se tratava de solo municipal, e sim estadual. E foi aí que o parque, quem era o governador na época era Eduardo Braga, né? E no dia que veio a inauguração, Eduardo Braga estava doente, então veio o Aziz, que era o vice, né? E assim foi feito, o parque foi criado de fato e de direito. A nossa luta começou no ano 2000, né? E no dia 5 de setembro de 2003 foi assinado, aliás, o decreto que inaugurava o Parque Estadual Suma-Uma. Na época eu era funcionário do IBAMA, sou aliás funcionário do IBAMA e chefiava a fiscalização do IBAMA na época, né? E aqui nós tivemos várias invasões, né? De empresas, de pessoas, entendeu? E pessoas tirando árvores, tirando pau de escora, com motosserras, etc, etc. Existia muitas pessoas que adentravam aqui, né, para cortar as árvores e tirar madeira, né, de motosserra. Então, muito depois que o parque foi criado, não é, a gente tinha essas invasões todinhas. O parque é cheio de fruteiras, como açaí, como patoá, como buriti, não é? Então, as pessoas vinham para cá e cortavam as árvores para tirar esses frutos, né? E aí, como o Estado não colocou um guarda-parque, não colocou uma empresa para guardar o patrimônio, nós, da comunidade, é quem pagávamos 2 pessoas
para cuidar da área. E a nossa ideia exatamente era essa, quer dizer, trazer as crianças para cá, né, para que essas aulas fossem dadas, para que eles tivessem noção, né, da importância da árvore, e quem sabe lá na frente eles ser os governadores, os políticos que iam tomar conta do Estado. Né? Mas infelizmente já se faz mais de 20 anos, né, e a gente não vê isso. Parece que o Estado não consegue ver, né, a importância disso tudo. Meu nome é Antônio Augusto de Oliveira Leite, sou licenciado em Filosofia e também sou gestor ambiental. O parque foi uma conquista muito importante da comunidade aqui da Cidade Nova. E quando eu cheguei aqui, há 40 anos, eu percebi que haviam vários fragmentos florestais, vários remanescentes de floresta que ficaram após a construção do conjunto. A gente começou a se preocupar em aproveitar esses fragmentos. Eles eram importantes porque eles influenciavam muito na qualidade do clima. Então, quando eu conheci o Agenor, já iniciando o ano 2000, eu fui convidado para participar deste processo de luta que a gente queria conservar ou transformar esse fragmento em parque. E aí começou esse processo, essa luta, levando essa proposta para o poder público para que esse parque fosse criado por lei, por decreto, fosse municipal ou estadual, acabou sendo por decreto estadual. Justamente era um documento que pudesse respaldar a existência desse parque. E então, a finalidade da criação desse parque, tanto era para preservar os atributos naturais que já existiam aqui, como, por exemplo, a floresta, existia a fauna, não era muito, mas ainda tinha bastante fauna, e os recursos hídricos, aqui tem 2 nascentes. Então, por todos esses motivos, era a razão para que a gente pudesse ver esse parque realmente funcionando. E no dia 5 de setembro de 2003, conseguimos que a autoridade viesse até aqui e assinasse o decreto criando o Parque Sumaúma, em homenagem à Samaumeira Mãe que nós temos aqui dentro, uma árvore de mais de 40 metros. É preciso que o cidadão, que as pessoas se envolvam e busquem, lutem pelos seus direitos. Nós lutamos, conseguimos que o parque fosse criado por decreto, porém, a nossa decepção é de ver este parque fechado. Então, o Parque Sumaúma representa tudo isso para nós, algo muito importante, que infelizmente a sociedade, de um modo geral, não tem essa percepção e muito mais os governantes, porque um espaço desse é um espaço privilegiado, não é toda a cidade que tem, não é todo o bairro que tem. Então a população deveria se envolver mais, buscar mais, conhecer mais e reivindicar mais junto ao poder público estadual, que insiste em não enxergar e não ver o potencial que pode ser dado às crianças neste espaço de floresta de 52,8 hectares de floresta que nós temos aqui na Zona Norte. E colocamos assim o nome Instituto Sumaúma justamente para representar o vínculo, né? O vínculo que nós temos com este lugar. Então, a Sumaúma, a Sumaumeira é a nossa bandeira de luta para dizer para a população que nós precisamos cuidar do espaço onde vivemos, onde moramos, precisamos cuidar da natureza, porque sem a natureza a vida humana não é possível, nenhum animal consegue viver sem a natureza. Sou Nilza Brasil Leite, sou agente ambiental voluntária e sou com formação professora e gestora ambiental. O Parque Sumaúma precisa de um olhar do Estado, porque nós estamos aqui como voluntários e fazemos a nossa parte, mas não temos aquele apoio como gostaríamos de ter, né? Então a vizinhança fica incomodada por causa da falta de segurança e há muito roubo nas casas ao lado e qualquer coisa eles correm para cá para se esconder, os ladrões, né? E nós queremos que tenha esse olhar do Estado, essa preocupação, essa sensibilidade pelo meio ambiente que está faltando. Porque nós, graças a Deus, nós temos. Há mais de 20 anos, estamos um grupo aqui com 17 pessoas do Instituto Sumaúma, do qual eu faço parte, e a gente não vê. Tem reunião, mas as promessas são muitas, mas a realidade é outra.
da estrutura que está se acabando. A casa do visitante tem que melhorar muito, a estrutura praticamente está quase caindo, né? Você se vê pelo telhado. E também a segurança. A segurança está faltando muito. Vimos que há poucas horas, visitando ali as trilhas, vimos muito resíduo de roubo de açaí. Também aqui a infraestrutura que não temos bebedouro, está faltando esse bebedouro. Também aqui é fechado a biblioteca, não dá oportunidade de a gente fazer uma reunião ultimamente, porque não tem gestão. É isso que está faltando. Então, nós queremos que a realidade seja como é favorável para o parque, para ser visitado pela comunidade, com mais segurança e mais infraestrutura também, né? O Parque Sumaúma, para mim, depois que eu acabei de fazer meu curso, que eu queria maior, eu era simplesmente um agente ambiental. Mas depois que eu fiz o curso de gestão, eu vi que era muito mais daqui, na expectativa era muito mais. Então, eu também tenho aquele amor, aquela dedicação. Eu chego aqui no Parque Sumaúma, esqueço dos problemas, até dos problemas normais que a gente tem no dia a dia. Então aqui é um paraíso. Principalmente se fosse ainda mais cuidado, seria bem melhor, porque nós temos essa vontade também de cuidar, porque estamos aqui sempre. Mas o apoio do Estado está faltando. Aqui nós temos o garapé goiabinha, né, que nasce aqui dentro do parque, né, então esse garapé passa e eu, por exemplo, eu sou apaixonada pelas águas, né, porque eu sei que sem água a gente não vive, então a gente tem que cuidar desse garapé, não só nós aqui do Instituto Sumaúma do parque, mas todas as pessoas que moram ao redor em torno do parque, né, de não poluir, né, porque inclusive ele já está um pouco poluído, né, mas a gente tomar conta do garapé, porque sem água nós não vivemos, né, os animais, nem as plantas, né, nós dependemos dela, né, então para mim é uma coisa muito importante essa questão das águas. É essa poluição, né, que a gente encontrou agora lá nas trilhas, né, o lixo, que as pessoas, além de tirar as frutas, açaí, as tucumãs, abacaba, todas as frutas, né, que essas frutas elas é para alimentação dos animais, né, que tem aqui dentro, porque sabe que os animais dependem dessas frutas. Então as pessoas ainda vêm, invadem, cortam os pés de açaí para tirar, né, então, e deixa o lixo lá, né, a destruição, né, das garrafas PET, todo o lixo lá que eles vêm, levam e ainda deixam o lixo lá dentro, né. Encontramos roupa lá dentro, a gente já encontrou malhadeira lá no Tarrafa, aliás, lá no Igarapé, quando a gente foi outras vezes, né, o Igarapé ele é maiorzinho ali para baixo de baixo, então a gente já encontrou isso, né, então muitas coisas, né, que a gente precisa aqui desse parque, e a gente, né, fica com medo também, porque eles roubam as cercas, e a parte de esquerda que eles invadem dentro do parque, né, as casas que estão na parte de cima, cada vez eles estão botando lá para dentro, e invade lá a cerca e entra, e faz o que quer lá dentro, né, joga lixo, leva as frutas, e a segurança, né, que a gente não tem, porque a gente fica com medo de encontrar uma pessoa aí dentro dessa mata, né, inclusive a gente nunca vai só, né, tem que sempre de várias pessoas, acompanhado. Aqui a gente descia, antigamente eu descia, aqui vinha a pé, agora eu já não venho mais, porque a gente ainda não tem mais segurança, a gente fica com medo, né? Não é isso. Eu sou Fátima Barbosa, sou agente ambiental voluntária e faço parte do Instituto Sumaúma. Nós gostaríamos de saber, né, por que essa falta de gestão aqui no parque, né? Um espaço que foi criado, que foi uma luta, né, da sociedade civil para criar esse parque, né? E depois que esse parque foi criado, a gente achava que o problema estava resolvido, né? Finalmente tinha sido atendido. Só que o maior problema hoje é a manutenção do parque. A gente não entende por que esse abandono, por que essa falta de atenção com o parque. É uma reserva que fica aqui dentro da cidade, que pode fazer parte da rota turística, né? Tem um turista que vem para a cidade que não tem condições de ir visitar outras áreas mais distantes. Nós temos uma reserva aqui dentro, gente, aqui dentro da cidade. As pessoas estão entrando aqui por falta de segurança, entram, se apropriam, né? Furtam o alimento do animal. Isso é inadmissível. A gente tem relato aqui da vizinhança que o saúde de coleira está se aproximando das casas em busca de alimento. Isso não é justo, porque o alimento
dele tem que estar aqui. E uma vez que o animal é exposto, que ele vai procurar alimento na vizinhança, ele está exposto a ser capturado, a questão do tráfico de animais. Então a pessoa pode estar sendo legal com o animal, alimentando ele, mas também esse alimento não é adequado, o alimento dele é um alimento natural, não é um alimento doméstico nosso, né? E a gente até agradece as pessoas que fazem isso, porque realmente as espécies que estão aqui estão correndo o risco de morrer de sede, né? Porque eram 2 nascentes, hoje a gente só tem uma, e esses animais dependem dessa água para sobreviver, porque a água é vida, sem água não sobrevive. E aí a gente vê esse descaso. Eu queria entender, eu faço um apelo ao poder público, qual é o problema? Por que esse parque está abandonado, né? Um posicionamento do governo. A gente procura os órgãos, a gente ouve promessas, mas a concretização não acontece. E a gente não consegue compreender por que esse abandono. E eu pergunto, fica aqui a pergunta, por que o abandono do Parque Estadual Sumaúma? Da condição de presidente do Instituto Sumaúma, eu conclamo toda a comunidade, toda a população de Manaus, em especial a comunidade aqui da Cidade Nova, Zona Norte, a nos fortalecer, a se organizar também, chegar até nós para a gente lutar pela reabertura do parque, porque esse parque até 2019 ele estava funcionando. Aí veio a Covid, a pandemia, ele fechou 2020, 2021, mas já tudo voltou à normalidade e o parque continua fechado. A sala de palestras está com cadeado lá. A biblioteca está com cadeado. Aqui, o barracão está caindo, né? Então, é preciso recuperar toda essa infraestrutura para permitir a visitação. E, além do mais, o Parque Sumaúma está entre as 42 unidades de conservação do Estado. São 42. A única que é urbana é essa aqui. E é a mais desprezada, uma situação que nós, enquanto pessoa, não conseguimos entender a razão de tudo isso. Eu gostaria que esse depoimento chegasse à população, não é? E que o Estado abrisse o portão do parque para que as pessoas tivessem acesso ao parque. Não é? As pessoas, na verdade, não têm acesso. Para você ter ideia, as crianças para virem aqui, uma escola para vir, é necessário ter uma autorização do Estado. E muitas vezes a gente chega para pegar essa autorização, não tem ninguém que autorize. E aí fico protelando, é hoje, é amanhã e tal, e isso tudo é cansativo. Né? Então, se o parque realmente tivesse guarda-parque, pessoas que chegassem aqui para mostrar a importância do parque, para mostrar as trilhas que foram feitas, né? E que fosse dado manutenção nessas trilhas, para que as pessoas viessem, para que as pessoas conhecessem realmente essa instituição que é tão interessante.